Boa, pessoal, voltamos, né? Voltamos para continuar o nosso estudo que a gente parou aí. Foi a. Qual o tema do nosso estudo que a gente parou, pessoal? Diga aí. Vocês estão acompanhando? O que é a dificuldade temporal espiritual e como podemos vencer esses desafios? Entende, pessoal? Então, o que é que a gente viu? O que é essa dificuldade temporal espiritual? Então, é a dificuldade natural que o nosso espírito enfrenta aqui nessa realidade, pessoal, tá? Mas por que a gente está passando por essas dificuldades aqui, né? Seja pessoas boas ou má. Tem pessoas até que é da igreja falam assim: eu sou uma pessoa boa, mas por que está isso acontecendo comigo? Porque Deus deixa acontecer isso comigo, tá, pessoal? Porque são pessoas que não entendem o jogo, não entendem a dificuldade que foi você, quando veio para a encarnação, você veio, você vai sentir dor, a sua consciência vai experimentar tudo isso. Um espírito, ele não sabe o que é dor. Se ele não encarna aqui, ele não vai saber, tá? Então, essas dificuldades que a gente encontra na encarnação é da natureza humana espiritual que a gente vai enfrentar. Foi o que a gente discutiu aqui. E aí, como podemos vencer esse desafio? A gente reconhecer, né? Ter conhecimento, e isso passa pelo despertar, expansão da consciência, para entender que isso faz parte do jogo, faz parte do meu show. Você já viu a música de Cazuza? Faz parte, Cazuza, né? Então, faz parte do show aqui, faz parte da dificuldade que a gente vai enfrentar aqui, pessoal. Você acha que quem vem para aqui para a encarnação, ela não vai enfrentar dificuldade, dor, várias coisas? Elas vão. Agora, tem pessoas que enfrentam mais, outras menos, tá? E vai depender da consciência dessa pessoa se ela está entendendo essa dificuldade que ela está passando. Esse é o problema todo, pessoal. É você entender, equilibrar a sua consciência. Que a maioria, quando passa nessa dificuldade, não está entendendo nada, tá? E aí é problema, tá, pessoal? Vou tomar um golinho de chá aqui. Um chazinho bom, né, pessoal? Para a gente fazer a digestão da merenda que a gente comeu, né? E a gente vai continuar aqui agora onde a gente parou. Entende a dificuldade temporal que a gente está passando? É temporal, né? Por isso que diz temporal é espiritual. É temporário para o nosso espírito. Daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho, né? A gente vai deixar essa temporalidade, tá, pessoal? Mas enquanto isso, a gente está trabalhando, está crescendo, está evoluindo para a gente atingir o nível de frequência. O importante é isso, pessoal. É que você cresça, atinja o nível de frequência dimensional para você adentrar nas dimensões superiores. Porque você querendo ou não, você vai deixar o corpo. Se você não alcança esse nível, você vai ficar na dimensão mais baixa aqui, tá, pessoal? Esse é o nosso objetivo, tá? E tem muita gente tirando esse objetivo aí. Então ele fala, a montanha do nosso progresso evolutivo. Então a gente está aqui para que a gente ultrapasse essa montanha. Então, você vê um alpinista, para ele escalar a montanha, ele tem dificuldade. Será que é fácil ele lá bebendo água de coco e subindo na montanha? Não, pessoal, tá? Então, assim a gente está subindo, tem uma dificuldade. Ele fala, iniciando do ponto do
instinto quase animal, então, instinto quase animal que é da gente, né? Atingindo patamares do despertar do nível de consciência superior. Então, essa dificuldade é para você ir galgando o nível de consciência, porque você tem que melhorar consciencialmente, tá, pessoal? E aqui é um ambiente preparado para fazer esse teste na sua consciência, tá? O pior é que você não sabe que está no jogo, você não sabe que está sendo testado. O pior é isso, pessoal. Então, tome consciência do teste do jogo que você está, tá? Vai facilitar mais a sua compreensão. Aí ele fala: este despertar da consciência cósmica é apoiada e sustentada no suprimindo de profunda compreensão e compaixão, sentimento este que nenhum outro ser vivo do planeta usufruiu. Então, só a gente, pessoal, humano, que temos a consciência, é que a gente pode experimentar esse despertar, tá? Nenhum outro, até os demônios que caíram aqui, estão por aqui abusando, eles perderam essa consciência cósmica, que é o nível de consciência. Eles perderam a ligação com a fonte, tá? Por isso que se tornaram demônios, né? Entende? Então, ele vai, esse despertar da nossa consciência vai trazer uma compreensão profunda de compaixão e sentimento este que nenhum outro ser vivo do planeta usufruiu. Sendo assim, não devemos nos sentir como estando nos desgastando no esforço de crescimento pessoal e espiritual, sem resultado imediato. E dessa forma nos colocamos de prevenção e assumimos por inteira a nossa experiência espiritual. Então, é isso que tem que acontecer, pessoal. Você tem que assumir essa experiência, porque essa experiência está fazendo você crescer espiritualmente. Outros seres aí não estão usufruindo desse sentimento de compaixão, sentimento, amor. Principalmente os demônios que estão aí caíram. Por isso que às vezes a maioria desses demônios, às vezes são raças de com outra tipologia de como é que se diz, de humanidade, né? Mas ele tem um corpo e mora depois da borda da terra. Então tem vários seres desses aí, até gigantes, tem vários seres que eles perderam a conexão, então eles não podem passar pelo despertar. É por isso que às vezes tem inveja do ser humano. E os espíritos, os demônios estão atacando a gente para tirar essa, como é que se diz? Tirar da gente esse conexão com o nosso Deus, com a espiritualidade, com o nosso despertar. Porque eles sabem que é a nossa chance de a gente alcançar níveis de consciência superior. Então, ir para mundos superiores de consciência. Eles sabem. Então, quando a gente está aqui, você que não está desperto, você está sendo atacado. Por que está me fazendo isso? Por que eu estou na dificuldade? Ai, meu Deus, o boi morreu. Tá? Eu estou dando risada agora, pessoal, mas eu passei por cada aperto, ainda passo por dificuldade. Mas agora eu entendo porque eu estou passando, tá? No início eu não entendia. Estava na igreja, aí em grupo religioso, e não entendia que eu não tinha um despertar. Eu até ficava assim falando com Deus, por que isso, Deus? Porque por causa do tipo da pregação que tá pensando que é só abundância, é só você viver aqui. É isso que eles falam pra gente e a gente acredita, né? Pessoa que não tem o despertar, acredita nisso fielmente, tá?
Então, ele diz que passa a prevenção, assumimos por inteiro nossa experiência. Então, você tem que assumir, tá? É o risco de você estar aqui na encarnação. Aí ele fala, o desafio da vida temporal, sinônimo de profano e mundano. É um sinônimo de que a gente está aqui no profano e no mundo, né? E vivemos apropriadamente sobre ampla variedade de condição e qual se converte no teste do mistério de nossa vida. Então, estamos aqui para viver sobre ampla variedade de condição. Então, existe variadas condições aqui que a gente pode enfrentar e será como um teste do mistério da nossa vida espiritual, tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal? Me diga aí para onde eu posso correr. Não tem, tá? Aí ele fala, trazendo esta afirmação para a reflexão, isto significa que devemos manter a atitude de vida positiva, construtiva, emocionalmente responsável, administrando a circunstância em nível saudável de desapego e bom humor, vivendo em constante proximidade e confiança com o seu maior Criador, Deus, praticando boas intenções de amor com todos os seres vivos da Terra, né? Particularmente com nossos iguais. Então, particularmente com nossos semelhantes, né? Mas com todos os seres aqui, até os animais, você tem que fazer o bem, tá? Entende, pessoal? Então, o que é que ele fala? Ele fala que tem que manter a atitude positiva, construtiva, emocionalmente equilibrado, responsável, administrar essas circunstâncias que aparecem com nível saudável de desapego. Então, tem que ter desapego e com bom humor. Nossa, será que na hora que a gente está passando a dificuldade a gente vai ter bom humor, pessoal? Vivendo constante proximidade e confiança com o seu ser maior, Criador Deus. Então você tem que viver em conexão com seu Deus, pessoal, tá? Porque a criação do seu Deus, essa conexão, vai dar força a gente para a gente, como é que se diz? Entrar nessa conexão, pessoal, tá? Dá força a gente para a gente caminhar. Mesmo na dificuldade, a gente vai caminhando se tem ajuda da fonte. O negócio é você estar desconectado. Daí você vai ter problemas, tá? Aí ele fala, no sentido de aprendizado, neste caso é importante, ou seja, diferente contexto, lugares, época na nossa vida, nos mostra que, embora tenhamos praticado diferentes atividades, né, e tendo vivenciado todas elas, estaremos sempre diante de solicitações e sempre haverá espaço para melhorar. Compreensão poderá ser eternamente aprofundada. Da mesma forma que viver corretamente, compreensão é o caminho eterno, sempre renovado. Então, pessoal, sempre tem essa dificuldade temporal espiritual. Sempre tem um sentido de aprendizagem, tá? Pode ser lugares, épocas, vidas diferentes, sempre teve uma aprendizagem para nossa consciência, pessoal, tá? E sempre haverá um espaço para melhorar. E sempre haverá um espaço para a gente se tornar melhor, pessoal. Compreensão poderá ser eternamente aprofundada. Então, sua compreensão eternamente pode ser dessa forma que viver corretamente, compreensão é o caminho eterno, sempre renovado. Entende, pessoal? Então vai ser sempre renovada a nossa consciência. Por isso que estamos aqui, pessoal, tá? Caímos nessa encarnação. E para a gente sair, já sabe. E como podemos vencer esse desafio? A gente só pode vencer esse desafio com a ajuda de Deus
E para sair dessa roda aqui de Sansara, a gente tem que alcançar o nível da frequência dimensional. Que não é fácil, né, pessoal? É dificultoso, né? A gente fazer o bem, vibrar no amor incondicional, é difícil aqui, tá? Aí ele fala, com isso queremos dizer que fascinantemente no desenvolvimento espiritual é que não há limite na profundidade que poderemos atingir qual maior clareza e lucidez de consciência. Melhor será resplandecer da resposta espiritual. Então, a gente vai crescendo, não existe limite na profundidade. Quanto mais você vai se aprofundando espiritualmente, você vai crescendo e você vai atingir uma clareza e uma lucidez da sua consciência. Nossa, você vai entender o jogo, você vai entender tudo, tá, pessoal? Pelo menos entender o básico aqui para você sobreviver. Entender essas coisas que acontecem, tá? Pelo menos você... Aí, quando você galgar, atingir a frequência, você vai para mundos superiores, níveis superiores de consciência, você lá vai continuar a sua evolução, tá? Não para não, tá, pessoal? Aqui só foi o pontapé para experimentar você, para dar essa impulsão para você ir para esse mundo superior. Aí ele fala, com um significado mais abrangente na resposta à situação de nossa vida, identificamos um grau de nosso progresso de evolução. É de fato nos dá o porquê devemos responder espiritualmente os fatos da vida, principalmente o mais dificultoso, como, por exemplo, lidarmos com decepções de nossa expectativa. Então, pessoal, o significado da resposta para a nossa da situação é identificar o grau de nosso progresso de evolução. Em qual nível de evolução você está, pessoal? Tá? Pelo problema que alguns irmãos me trouxeram aqui no meu canal, né? Colocaram aí seus problemas nas minhas redes sociais, né? Eu vi qual era o nível de consciência que ela estava, tá? E por que eu conheço esse nível? Porque eu passei por isso, tá? Se você está passando por uma dificuldade, uma pressão aí, eu passei por esse nível, então eu entendo o que você está sentindo, eu entendo tudo, tá? Então, por isso que eu posso aconselhar você nesse contexto espiritual da sua evolução, porque você não está entendendo, tá? Quando você não está entendendo, eu sei qual é o seu nível de consciência, tá? Do grau de progresso de evolução. Este, de fato, nos dá, podemos responder espiritualmente o fato da vida, principalmente o mais dificultoso, como, por exemplo, lidar com as decepções de nossa expectativa. Então, teve expectativa na nossa vida que a gente, como é que se diz? Ficamos decepcionados, tá, pessoal? Não tenha um ser humano aqui que não se decepcionou, tá, pessoal? E não tenha um ser humano aqui que não pensou em desistir, em querer sair daqui, querer que a nave leve ele, tá? Me tira daqui, pelo amor de Deus. Não tenham desse, principalmente aqueles que é da espiritualidade, tá, pessoal? Sempre aconteceu isso. Então, sabemos nosso problema permanece conosco, onde quer que estejamos. Nossa personalidade não muda por milagre, só porque nos transferimos de um lugar para outro. Então, isso é o que acontece, né, pessoal, com os evangélicos, porque ele pensa que foi para a igreja, vai acontecer um milagre e vai mudar. Não é assim que acontece.
Você tem que ser provado aí pelo fogo, passar pelas dificuldades. Porque essa transformação é que vai fazer de você um ser melhor. Não é quando você entrou lá, né? Aceitei Jesus, agora minha vida foi transformada. Não, 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 não. Não é assim, pessoal, tá? Isso é muito de pensamento de evangélico, tá? Eu já passei por lá. O evangélico, ele pensa que é assim que existe a transformação na vida dele. Não é, pessoal, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que eu presenciei, o que eu também pensava. Aí ele fala, assim é também como nossa transição para o plano espiritual. Não há garantia de que, quando deixamos o corpo físico nesta vida, miraculosamente estaremos agindo corretamente na outra dimensão. A forma de agirmos e reagirmos aqui será muito semelhante a de como agimos e reagimos lá. Então, é isso que as pessoas pensam, tá, pessoal? Ela pensa que aqui é assim mesmo, você tem que agir dessa forma, né? Quando ela morrer, que ela vai melhorar, que ela vai pro céu, entende? É, pessoal, entende? Então, ela vai ficar na dimensão baixa, que ela não atingiu o nível do dimensional, sabe? O nível da evolução do nível de consciência, ela vai ficar nos planos baixos. E ela vai ser a mesma coisa. Agora, só que ela vai ser ali um espírito, é que ela não tem mais o corpo, mas ela vai ter o mesmo sentimento. Se ela é mal, se ela já fez mal aqui, ela vai fazer mal lá. Por isso que o umbral tá cheio assim, pessoal, tá? Então, a preparação é aqui, pessoal. Você tem que se preparar, você demonstrar que você é uma boa pessoa aqui. Porque essa frequência você vai alcançar e vai alcançar níveis superiores. Porque só vai entrar quem tiver na frequência, pessoal. Quem não tiver, eu estou na igreja. Se você não está trabalhando na espiritual, você não está na frequência, não vai, pessoal, não adianta. Eu estou na igreja há muito tempo. Se você está fazendo mal, você está mentindo. É uma frequência baixa. Você está enganando o outro irmão. Você entende, pessoal? Não pode. Você não vai, você vai deixar o corpo, vai acontecer que o que é que vai acontecer? A transição da sua consciência para o plano espiritual. Então, você vai largar o corpo, vai passar para o plano espiritual. Mas que plano espiritual? Evoluído ou planos baixos? Essa é a pergunta. Vai ser de acordo com a vibração que você está. Agora, se você está aí só pensando bagaceira, praticando bagaceira, para onde você vai, pessoal? Eu quero ir para o céu. Todo mundo quer ir, tá? Mas não é só o querer ir. Você tem que fazer por onde, tá? Você tem que trabalhar sua frequência, né? A espiritualidade, você aqui vai ser um teste para você, para a espiritualidade ver se você atingiu a frequência e tem a sinceridade, né, da dimensionalidade da espiritualidade para você entrar lá, tá? Uma das coisas que tem que ser bem claro é que a gente é salvo pela graça de Cristo, tá? Então, é por isso que o perdão, pessoal, você tem que perdoar aqui. Como é que se lidar com o perdão, com a misericórdia, com a compaixão, a gratidão? Como é que você leva a vida? É por isso que eu falei aqui no primeiro bloco lá dos militares que são evangélicos. Olha, pessoal, é de tirar, eu tiro o meu chapéu, tá? Se um camarada desse aí, no meio que ele tá, ele permanecer fiel, tá, pessoal? Eu tiro o meu chapéu. Esse cara é mais, ele é mais forte do que eu, tá? Agora, eu não sei, tá, pessoal? É muito difícil, tá? A aprovação para ele ali não vai ser fácil, tá, pessoal?
porque ele é um agente que está para combater as coisas maus, tá? Ele vai achar gente que vai querer corromper ele vai, sabe? Então é uma dificuldade grande, mas se ele conseguir, pessoal, é louvável, tá? O cara tem uma força muito grande, tá, pessoal? E a força dele, se ele não tiver com Deus, eu não sei não, tá, pessoal? Não sei se aguenta essa encarnação, não. Ele sendo polícia, não. Não sei não, tá, pessoal? Mas se aguentar, é horroroso. O cara vai ser honrado bastante, tá? Aí ele fala, não há garantia quando você deixa o corpo, você vai mudar de dimensão e você vai... Ah, agora você é uma pessoa melhor. Não, pessoal. Se você é ruim aqui, se você está praticando mal, está fazendo coisa... Se você morre, deixa o corpo, tá? Você tá no umbral, tá? E aí vai fazer a maldade lá. É assim, pessoal, tá? Não tem para onde correr. Aí ele fala aqui, é muito conhecida por todos nós a história de pessoas orgulhosas e arrogantes. Aí, ó, que morreu na mesa de cirurgia, ascendendo ao plano espiritual. Depois do devido tempo de permanência, ela foi solicitada a renascer, voltar à forma humana e resistiu novamente no seu modo usual, orgulhoso e arrogante, dizendo que ainda não havia aprendido a mudar. Então, pacientemente, os mestres espirituais, então, os mentores, né, mostraram a necessidade do retorno, porque aqui durante o desafio da vida temporal, então, do desafio da vida temporal, né, que o processo de aprendizagem cria situações para que por compreensão, amor, possamos evoluir e despertar o nível de consciência superior, de níveis superiores de consciência. Então, é por isso que a gente reencarna, pessoal. Os mestres espirituais, os mentores, olha, ele não está pronto para subir, tá? Então, eles resgatam a pessoa do umbral, né? Tira lá da dimensão, aquela dimensão mais pesada, coloca em uma dimensão mais regular, entende? Aonde trabalha ali a pessoa, e aí os mestres espirituais, os mentores falam, olha, você vai ter que voltar lá para você vai ter que voltar para a Terra para você aprender, tá? Porque ainda você não está preparado. Você precisa lá que tem situações de processo de aprendizagem que vai fazer com que você alcance esse nível. Você quer alcançar? Ah, eu quero. Então, você vai ter que voltar, tá? Aí, por isso que prepara a reencarnação do cidadão, tá? É isso, pessoal, para evoluir, tá? Senão não desperta nível de consciência. Aqui a situação, pessoal, faz com que a gente forçadamente temos que expandir a consciência, tá? Aqui as situações que... Nossa, pessoal, é muito complicado, tá? Aí ele fala que mais portanto, parece evidente que a nossa passagem pelos portais espirituais, quando deixamos o corpo, não nos habilita a resolver as imperfeições da personalidade. Isto é, representar o desafio do mistério da vida temporal. Esta é uma lição de casa permanente do nosso processo da evolução. Então, é o nosso dever de casa. Nossa lição que a gente vem para a escola. Aqui é uma escola que você tem que aprender a lição de casa para você fazer. Tá? É o desafio do mistério da vida temporal. Esse é o desafio. Porque a passagem pelos portais espirituais
deixar o corpo, não habilita que resolve a imperfeição da sua personalidade. Então, você tem que ser aqui testado. A dificuldade tem que vir e a espiritualidade está olhando como é que você se comporta. Será que você vai dembandear para o mal? Será que você vai virar incrédulo? Será que você vai ficar confiando em Deus, mesmo na dificuldade? Como é que você vai reagir? Então, a espiritualidade está olhando. E será que você vai vir pedir ajuda a Deus, a espiritualidade? Entende, pessoal? Como é que se diz? A espiritualidade, então, tá vendo tudo aqui, você está na escola. Vamos ver se ele vai ser aprovado para entrar no outro processo de evolução, o processo da dimensional, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, na medida em que evoluímos no entendimento de nossa experiência espiritual, crescemos mais e mais em compreensão, amor, que significa encontrar resposta adequada para o desafio da vida temporal. Então, quanto mais a gente vai entendendo a nossa experiência, vai trabalhando a gente vai crescendo mais e mais na compreensão do amor de Deus, porque Deus fez isso com a gente, tá? E a gente vai encontrar essa resposta ao desafio da vida temporal. Por que eu estou passando isso aqui? Por que eu vim sentir essa dor aqui, essas dificuldades? Por que isso? Será que Deus é bom comigo? Tá? Tem gente que fez essa pergunta, pessoal, tá? Aí ele fala, a dificuldade é grande e pequena, indica, por assim dizer, o tipo de crescimento espiritual que Deus espera de nós. Quando lutamos para superar, isto é, por estar à altura daquela dificuldade nos exige, esse pouco mais de que falamos, estamos dando um passo à frente e subimos até o nível de maturidade adequada que nos deixa em condição não só de evitar o desgaste, mas de nos tornar melhores. Tem que tomar aqui, pessoal, um chá, porque já está me dando até soluço. Entende? Então ele diz que tem que... Pode ser grande ou pequena dificuldade. De acordo com aquela... Vai fazer você elevar o seu nível de consciência, tá, pessoal? Para você se tornar melhor. Aí você vai poder alcançar um nível lá que a dimensionalidade quer que você alcance, tá? O nível que Cristo alcançou, tá, pessoal? Que não é fácil. Até agora você vê muitos aí, para alcançar esse nível, tá batendo cabeça aí, tá? Aí ele fala, é importante que nós apercebemos de que existe no homem duas espécies de fraqueza, muito diferentes entre si, e uma fraqueza natural que poderia chamar de sadia. É que a própria limitação de todo ser humano, a fraqueza, que também os santos experimenta, e outro é a fraqueza doentia, que resulta da empatia moral, da falta de ideia ou de luta por alcançá-lo. Esta fraqueza doentia é o que deixa o homem desarmado perante os valores morais. A mesma dificuldade que para o homem moralmente sadio são corriqueira, que não passa de pequenas lutas diárias que se aceita com naturalidade, para o doente são intoleráveis, da mesma forma que os alimentos são insuportáveis para o estômago enfermo. Então, pessoal, olha o que ele fala aqui. Então, existem essas duas dificuldades, a moral, aquela, mas a doentia, você que não está desperto, você não entende. Mas aquele que já imprimiu esses valores morais, espirituais na vida dele, ele não tem dificuldade de passar por isso, pessoal. Ele fala assim, a mesma dificuldade para o homem moralmente sadio. Então,
tanto a pessoa que não está desperta quanto aquele que está vai passar pela mesma dificuldade. Mas o negócio é a sua compreensão de como você está passando. Aquele que não tem a consciência sadia, ele vai, moralmente, ele não aceitou as coisas das ele vai passar, ele vai ter, não tem como compreender o que ele está passando. Mas aqueles que é espiritualista, que está desperto, eles vão entender. Por quê? Porque ele vai entender, são corriqueiras que não passam de pequenas lutas diárias. Então, são nossas lutas diárias, que se aceita com naturalidade. Então, o espiritualista, ele aceita a luta do dia a dia, as lutas, as coisas, dificuldades. Tá? Você tem que aceitar. Tá? Para o doentio, são intoleráveis, da mesma forma que o alimento insuportável. Então, para aqueles doentios que ainda não despertou, ele não aceita aquilo, ele reclama, resmunga, está passando pela dificuldade, ele até vai dizer que Deus não existe, vai virar incrédulo. Pessoal, tá? É isso que acontece, tá? Aí ele fala, pois bem, essa bondade difícil deve ser exatamente a nossa meta. Então, a bondade tem que ser a nossa meta, né? A bondade é difícil, mas tem que ser a nossa meta. Voluntariamente abraçada no esforço de aperfeiçoamento moral. É nesse obstáculo que devemos crescer. Então, moralmente, eticamente, não mentir, moralmente, ser uma pessoa... Por isso que eu falei, pessoal, tá? Tem profissões aí que é muito difícil as pessoas, tá? Agora, se ela consegue, pessoal, eu tiro o chapéu, porque ela é até maior do que eu, tá? Porque, nossa, pessoal, eu não sei como é que eu seria no meio se eu fosse um policial ou tivesse aí em alguma situação assim, sabe? Como é que eu ia trabalhar essa espiritualidade lá, tá, pessoal? Porque a tentação, as coisas ali são bem fortes, tá, pessoal? Até em questão de você ser um policial, aonde você tem um limiar de tirar uma vida de uma pessoa, não, tá, pessoal? Porque entra também essa questão. Porque ele tá ali com a arma. Ele tem um limiar ali. Ele só vai tirar a vida, às vezes, quando ele vê que a vida dele está sendo ameaçada, tá? Aí ele pode reagir, porque ele foi colocado ali para reagir, para tirar. Mas, enquanto isso, ele tem que ser um administrador, colocar a ordem ali e prender a pessoa, levar a pessoa para o processo dela aqui na Terra, tá? Mas não tem. Ela, às vezes, por exemplo, só é dado o direito da pessoa tirar a vida quando você vai perder sua vida, tá? É uma reação natural. Por exemplo, eu estou aqui, entra aí uma pessoa com uma arma, com um negócio, está fazendo mal a mim e a minha família. Aí ele vem me matar aqui, eu aí reajo para que ele não tire a minha vida do corpo. Eu reajo, aí eu mato ele. Entende, pessoal? Esse é o limiar. Então, a gente está vivendo nesse limiar também, tá, pessoal? Imagine um policial que todo momento ele tem situações difíceis para ele, tá? Foi por isso que eu disse, profissões difíceis de você conciliar sua espiritualidade, tá, pessoal? Mas eu espero, tá? Com o coração sincero, eu espero que... porque eu vi nas redes sociais aqui uns policiais que eram evangélicos, né? Eu espero que sejam sinceros, não religiosos, que quando eles estiverem também na ação, ali eles estão sendo provados, tá, pessoal? Se ele verdadeiramente é evangélico, é espiritual, tá?
Eu espero isso, tá, pessoal? Aí a pergunta que não quer calar, pessoal. Será que a Bíblia fala sobre essa dificuldade temporal e espiritual que a gente passa aqui? Será que a Bíblia fala? E a Bíblia fala, será que a gente, como podemos vencer esse desafio? Vamos ler, tá, pessoal? Vamos ler a Bíblia, 2 Timóteo 3, versículo 1 até o 5. Vamos ler aqui. Saiba disto que nos últimos dias tempos terríveis, sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogante, blasfemo, desobediente ao pai, ingrato, ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, soberbo, não amante do prazer do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se deste também. Então, pessoal, ele fala que a gente vai ter, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis. Vamos ter dificuldade que vai aparecer esses homens aqui, com essas comportamento aqui, né? Que é de nível baixo, que vai fazer com que dificulte principalmente a vida daqueles que é de Deus, pessoal. Tá? Daqueles que querem trazer o bem, a bondade. Então, vai existir esses homens que vai trazer essas dificuldades para a gente, tá? E às vezes essas pessoas vão estar no governo, vai estar em vários setores aí da sociedade, o qual até aqueles cristãos, os espiritualistas que estão conectados, tá querendo fazer o bem, vai encontrar dificuldade. Então, vamos encontrar dificuldade, pessoal. Ele diz que nos últimos dias há tempos difíceis, dificuldade. Então, como é que a gente vem para aqui e não vai passar dificuldade? A Bíblia fala, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 7, 24 e 27. Portanto, que ouve esta minha palavra e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve a minha palavra e não a pratica é como insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, soprou os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha o que Cristo fala, pessoal. O que Cristo fala é maravilhoso, né? Tudo que Cristo fala é maravilhoso. Olha o que ele fala. Então, quem é a rocha, pessoal? Quem é a rocha? A gente tem que estar firmado nessa rocha que é Cristo. É a nossa espiritualidade. Tem alicerce, tem base. Porque a dificuldade vai vir tanto para você que está na espiritualidade, para aquele que não está. A dificuldade é para todo mundo aqui, pessoal. Agora, aquele que está acessado na rocha, que é Cristo, né? Que a igreja foi fundada sobre essa rocha, né? A igreja espiritual. Então, se você está conectado com esse Cristo, com a espiritualidade, você pode, você vai passar a dificuldade, o vento vai vir, como veio para aqueles que não estavam ouvindo a palavra e não estavam praticando. Então, quando você pratica, você está alicerçando, você está praticando a espiritualidade. Então, você está alicerçando as bases para quando vinha a tempestade, a dificuldade, né? O desafio que todos vão enfrentar, a gente vence. Foi isso que aconteceu na pandemia, pessoal. Teve muitos que se desviaram, perderam a fé, a espiritualidade. Mas teve muitos que se levantaram, pegaram aquela força que estavam trabalhando e tiveram força e se levantaram, tá?
Uma dessas pessoas sou eu, tá? Uma dessas pessoas sou eu, tá? Aí é isso, pessoal. A gente tem que. Você está ouvindo a palavra e não está praticando, não está colocando em prática a espiritualidade, não vai valer de nada, pessoal, porque você tem que colocar no seu dia a dia em prática. Você ouviu aí, você vai para a igreja, né? Ô, pastor, tá bom, pastor, amém. Aí que sai. Foi por isso que eu estou dando aqui exemplos de profissões difíceis de você colocar essa espiritualidade no dia a dia, tá? Eu falei policiais, né? Pessoas que estão autoridade. São difíceis, tá, pessoal? Porque eles estão no limiar ali constante dessa, né? E tem espírito ali abusando, tá? Nesses setores aí, você vê que a energia é grande, tá? Tem espírito. Então, por isso que eu falo, se um cara desse conseguir se manter ali, sabe, íntegro, pessoal, nossa, é de bater palma, tá? Porque não é para qualquer um, não, tá, pessoal? Aí, o que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 4,17. Diz que as dificuldades são pequenas e passageiras em comparação com agora que produz. Então, a gente está passando aqui por uma dificuldade, são pequenas e passageiras. Vai dizer isso para uma pessoa. Isso é o apóstolo Paulo, porque ele tem uma compreensão, a consciência expandida, então ele via aquilo como pequeno. Isso aí é pequeno. Com a glória que a gente vai ter, não, isso não se compara à dificuldade que a gente enfrenta aqui. Então, por que ele tinha essa visão? Porque o apóstolo Paulo é diferente, né, pessoal? É um apóstolo que, nossa, a dimensão da espiritualidade dele foi muito grande. Então, podemos trabalhar para chegar nessa dimensão? Podemos, tá, pessoal? Mas não é fácil, tá? Aí ele fala, Tiago 1, 2 e 4, diz que as dificuldades e a aprovação são motivo de alegria, pois são uma oportunidade para a perseverança crescer. Então, pessoal, o irmão de Jesus, Tiago, ele fala que a dificuldade de aprovação que a gente enfrenta aqui temporariamente, né, temporal, é um motivo de alegria. Será que é de alegria? Isso porque eles estavam em outra dimensão de consciência, pessoal. Mas a gente que está aqui ainda não tem muita consciência. Quando passa a dificuldade, começa a chorar, começa a espernear, tá? E eles estavam vendo com outros olhos. Para perseverança, a oportunidade para perseverança e crescer. Será que a gente tem esse olhar, pessoal? A gente precisa trabalhar a nossa consciência, tá? Aí ele fala, Mateus 6,34, diz que não se deve preocupar com amanhã, pois o dia de porque cada dia tem seu próprio problema. Então, por isso que Cristo estava ensinando aos discípulos, não se preocupe com amanhã. Vai ter problema, tá? Outro dia que vai surgir, vai ter problema, tá? Para vocês resolver. Preocupem em se conectar à sua espiritualidade. É isso que Cristo está ensinando. Procure primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas a você. É esse o ensinamento. Então, por quê? Você pensa que vai acabar o problema, vai aumentar mais ainda o seu problema depois que você entrar no despertar, tá? Aqui eu não engano, tá, pessoal? Como os outros aí espiritualistas enganam você. Aqui você tem que vir consciente para a espiritualidade, tá? Ninguém aqui está enganado, ninguém está enganando aqui ninguém, tá? Aí ele fala, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossa, essa é uma consciência, uma fé muito grande, né, pessoal?
Ele disse que nada ia separar. A gente precisa ter esse nível de consciência, tá, pessoal? Eu espero que a gente alcance esse nível de consciência, porque a gente, qualquer coisa que a gente chora, tá? É normal, tá? A gente chora porque a gente ainda, o nível da nossa consciência ainda está pouca, a nossa fé, né? Ainda está pouca, então a gente não entende. Então, precisamos alcançar um nível desse, tá? Aí, Coríntios, é o quê? 2 Coríntios 1:5. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, pessoal, ele falou que mesmo o sofrimento de Cristo ali que está sobre nós, a gente está sentindo isso na pele, mas vai transbordar uma consolação no nosso espírito, tá, pessoal? Porque você fala assim, poxa, eu vim para a igreja, eu me despertei a consciência, eu sou espiritual. De um negócio melhorar, o negócio está apertando. Entende, pessoal? Não é fácil, pessoal, mas é isso, você tem que entender. Você tem que entender como o apóstolo Paulo tem uma consciência tão grande assim, né? Aí, 2 Coríntios 4:8 e 9. De todo lado somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, os apóstolos, o apóstolo Paulo, principalmente, ele estava sentindo tudo isso. Somos aprisionados, somos perplexos, somos perseguidos, somos abandonados por muita gente, abatidos, mas não estamos destruídos, estamos ficando fortes, né? Aí ele fala, Salmo 126, versículos 5 e 6. Aquele que semeia com alegria, com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, volta com canto de alegria, trazendo seus feixes. Então, é isso que acontece. A gente vai semeando até chorando, tá, pessoal? Na dureza ali, na dificuldade e tal. Por isso que agora eu entendo, pessoal. A espiritualidade me chamou. Eu digo, eu não tenho condição. Eu digo, é nessa condição que você tem que ir mesmo. Porque aí vai provar para ver se você tem fé mesmo na espiritualidade, tá? E graças a Deus, pessoal, a espiritualidade não está deixando faltar nada. Já tem aqui membros que estão ajudando. Sabe? Não está deixando faltar nada. Então, vá a si mesmo. Ah, não tenho condição. Vá a si mesmo. Confia na espiritualidade. Tá? Aí, Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama a Deus, do que for chamado de acordo com o seu propósito. Então, quando a gente desperta, pessoal, a gente é chamado para trabalhar essa espiritualidade, tá? Por isso que eu falo, pessoal, se você está sendo chamado, não resista, pessoal, tá? Porque ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, você ama a Deus, pessoal, você quer estar com Deus, você quer estar na presença. Se você ama a Deus, se quer estar na presença de Deus, Deus vai ter que trabalhar a sua consciência, né? Você foi chamado para trabalhar, para você alcançar níveis superiores. Então, vai vir a dificuldade para trabalhar o seu espírito. Não tenha isso estranheza. Foi por isso que o falou, né? Não estranhe a aprovação quando vem para cima de você. É duro, eu sei que é duro, tá? Mas não estranhe a aprovação. Porque Deus está trabalhando ali o seu espírito, tá? Então, todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Ah, Samuel, mas eu estou aqui em uma dificuldade, em uma situação. Isso está cooperando? Está cooperando para o bem. Nossa, é difícil de as pessoas entenderem isso, tá, pessoal? Que não tem uma consciência expandida, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 12, versículo 10.
Por isso, por amor de Cristo, regozijei-me na fraqueza, no insulto, na necessidade, na perseguição, na angústia. Pois quando sou fraco, aí é que sou forte. O apóstolo Paulo é diferente, pessoal, tá? É um dos apóstolos diferentes também, tá? Por isso que ele disse lá, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele se colocou nessa condição de você imitar ele, porque você estava imitando a Cristo, ele estava imitando a Cristo. Tá, pessoal? É diferente. Então, olha o que ele fala. Eu me regozijo, então. Ai, eu dou tanta risada, pessoal. A Bíblia é maravilhosa, pessoal. Quando a gente lê espiritualmente, a gente percebe muitas coisas, tá? Então, ele diz que se regozija. Então, regozijar o quê? É se alegrar. Você já viu se alegrar no insulto, na necessidade, na perseguição, na angústia, pessoal? Como é que pode isso? Então, é um cara que estava preparado. Ele disse, por isso que ele disse que ninguém me separa mais de Cristo aqui. Ninguém separa, tá? E ele foi um cara que perseguiu a igreja, né? Mas você viu que a fé dele se tornou robusta, né, pessoal? Aí ele fala, Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca deixará e nunca te abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, pessoal, é o que o apóstolo Paulo fala lá também, né? Não coloque a sua esperança na riqueza, porque Deus diz, não te deixarei e nem desampararei. Então, ele tinha prometido, Deus tinha prometido isso para aquele povo de Israel, né? Fala aqui em Deuteronômio. Então, aquele povo estava no deserto, a situação estava pegando ali, né? Mas só você viu que eles não pereceram, não é por falta de ter as coisas, foi pela desobediência, tá? Isso pode fazer você perecer, tá, pessoal? Mas ele fala ali, próprio Senhor irá à sua frente. Então, quando você está ali no deserto, na dificuldade, Deus vai ir à sua frente. Ele estará com você, ele nunca o deixará, nunca abandonará se você está ali com ele. Não tenha medo, não desanime. Por mais a dificuldade que vem, não desanime, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo sabia. Então, se você despertou, começou a boa obra, Cristo Deus vai terminar a boa obra até o dia de Cristo. Tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia faz? João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim você tenha paz. Neste mundo vocês tereis aflições, contudo tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, o próprio Cristo, antes de ele partir, né? Ele disse que aos discípulos, que ele disse, essas coisas para que em mim você tenha paz. Então, estava falando para que nele, em Cristo, na conexão, os apóstolos tivessem paz. Neste mundo, vocês... Então, qual é este mundo que ele está falando? Que mundo? Neste mundo aqui que os apóstolos estavam. Tereis aflições, contudo, tenha ânimo. Então, tenha alegria, ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, se você ficar em Cristo, ele já venceu o mundo. Você é vencedor. Por isso que você já é um vencedor. Aquele que está conectado à espiritualidade, ao Cristo, ele é um vencedor, pessoal. Você já venceu. Ah, não, irmão Samuel.
Eu não venci não, eu estou aqui numa dificuldade grande, não, tá difícil aqui a minha situação. Ai, ai, tá chorando e tudo e tal. Mas você já venceu, pessoal. Se você está em Cristo, né? É o que ele fala aqui em Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, se o Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar. Agora, se ele não é o seu pastor, essa é a pergunta, tá, pessoal? Mas se você é uma pessoa que é desperta, é temente a Deus, tá querendo fazer o bem, tá querendo se aproximar de Deus, tá querendo fazer o bem, a coisa certa, não mentir para as outras pessoas, fazer a coisa correta aqui, você está buscando, então, o Senhor é o seu pastor. Aí nada vai lhe faltar, tá? Agora, se você não faz isso, você não tem como Senhor como pastor. Você faz maldade, está praticando coisas aí. Não é a ovelha de Cristo. Tá, pessoal? Eu sinto muito, eu tenho que vir falar essas coisas para você despertar, pessoal, e entender o jogo aonde a sua consciência está inserida. Você está na encarnação e está pensando que aqui tudo é festa, tá? O inimigo está enganando a matrix religiosa, principalmente, né? A matrix em geral está enganando você, dizendo que é tudo festa aqui. Vai vir aí muitas festas, é tudo festa, é tudo alegria. É isso, pessoal. Aí você vai baixando a sua, vai perdendo a conexão com Deus e vai perder a oportunidade da encarnação de você trabalhar sua frequência dimensional para você escapar dessa dimensão. Porque senão não vai escapar, tá? Se uma hora você vai deixar o corpo. Você tem certeza disso que vai morrer, né? É toda certeza que a gente que tá aqui, que vai morrer, vai deixar. Uma hora você vai deixar. E aí, como é que você vai ficar no mundo espiritual? É porque, de acordo com a frequência que você está vibrando, se você deixou o corpo naquele momento que você está vibrando, é um momento para onde você vai. Ou você fica na dimensão baixa ou vai para uma dimensão mais evoluída. É assim, pessoal. Não tem para onde correr, tá? Não tem. Esse é o processo que está acontecendo e eu tenho que vir falar isso aqui a você, tá? A gente tem que tomar consciência, crescer. Ah, eu tenho uma dificuldade, moça. Quem é que não tem? Você está pensando que eu tenho facilidade aqui? Você está pensando que, o irmão Samuel, ele faz isso é porque ele tem dinheiro, ele tem dificuldade. É isso? É? Você está pensando que é assim? É? Pessoal, temos que despertar a consciência, tá? Tem que acordar para a vida. Então, não se zangue comigo, as coisas que eu falei aqui é para despertar sua consciência, tá, pessoal? Para você se tornar melhor, é uma oportunidade de você trabalhar a sua espiritualidade e atingir níveis dimensionais, tá? Níveis de consciência superiores. Porque se a gente ficar nesse nível baixo, a gente vai para o nível baixo. É simples, tá? Mas alguns cria dificuldade aí para você entender isso, tá? Graças a Deus, pessoal. Obrigado pela visualização, obrigado por você. Vocês, né, estão sendo dirigidos pela espiritualidade para estar aí me apoiando, me ajudando. Obrigado por tudo. Obrigado, espiritualidade, por você estar aqui me ajudando nesse trabalho. Obrigado, né? Continue, porque sem você, sem a espiritualidade, eu não sou nada, tá? Eu só sou alguma coisa, se eu sou alguma coisa, né? Através da espiritualidade, tá, pessoal? Então, agradecer, obrigado, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.
Tchau!